Voltando. Pronto. Vamos fingir que não tinha aquele nome escrito, tá bom? No slide, perdão. Gente, essa questão, vou relembrar aqui para vocês. Ó, prova 2020.1, primeira fase. Se vocês quiserem, eu digo até o dia que ela foi feita. Ela foi feita no dia 15/11/2019. Uma semana após o Enem. Foi horrível, foi horrível. Deus me defenda, eu não gosto nem de lembrar, porque eu estava só o resto fazendo essa prova. Vocês perceberam na aula passada que a gente resolveu uma questão de anelídeos. E agora a gente vai resolver uma questão de moluscos. A UES ama zoologia, galera. Ela ama zoologia, ama demais. Vou até depois ali tirar uma fotinha de um mini resuminho que eu tenho. Esse conteúdo de zoologia é do filo Molusca. Beleza? Primeiramente, a gente pode ler esse mini resuminho que eu peguei, uma fotinha que eu achei legal, porque a UES ela sempre pergunta coisas bem pontuais, tá bom? Ó, os moluscos, eles são animais com corpo mole. Antes de a gente ler a questão, tá bom? Vamos fazer aqui um resumo. Eles possuem esqueleto externo, que a gente chama de concha, ou interno, a endoconcha, que se chama lulas. Eles correspondem ao segundo filo em número de espécies, ou seja, o segundo maior filo. A maioria deles vive em um ambiente aquático. Eles podem ser de vida livre ou fixos ao substrato. Aquele famoso termo sésseis. Ó, sésseis. Certo? Eles também realizam reprodução sexuada com fecundação interna ou externa. A maioria são dioicos, desenvolvimento direto ou indireto, desenvolvimento em relação à larva, essas fases, né? Larva, olha, é bem artrópode. O desenvolvimento dele pode ser específico, ou então ele pode ter várias fases, isso que significa, tá? Eles atingem poucos centímetros a vários metros em relação ao tamanho, tá bom? Deixa eu complementar esse resumo. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Moluscos. Gente, a intenção também, o que é para vocês fazerem? O que eu colocar aqui, o que aparecer de assunto do dia em relação a essa prova, vocês vão revisar, tá bom? Esses conteúdos. Ó, os moluscos, eles têm um corpo mole, já tem essa anotação. Eles são viscosos, ó. Eles contêm concha, que eu já falei, não é? O corpo deles, ó, corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Ah, deixa eu mandar aqui o link para o Albert. Meu Deus, eu criei o grupo e eu não coloquei aí dos professores, ele vai ficar louco. Ai, Jesus. A Rebeca não estava encontrando, né? O link foi porque eu mandei no privado para vocês.
Tudo bem que deu certo. Corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Eles são protostômios. Certo? Ou seja, a boca surgiu antes do ânus. Gente, tem um macete horrível para lembrar isso. Eu não vou falar para vocês, não. Talvez vocês já ouviram falar. Eles são celomados. O que mais? Triblásticos, ou seja, eles têm os 3 folhetos germinativos. Quais são os 3? Ectoderma, mesoderma e endoderma. O que mais que a gente pode falar deles? A maioria, cuidado, tá bom? Ó, Vamos lá, a gente vai já falar. Peraí. Basicamente, o celoma é uma cavidade, Rebeca. Ele é uma cavidade evolutiva, a gente pode falar esse nome, tá? Primeiramente, nós tínhamos apenas animais com ecto e mesoderma, depois animais com ecto, mesoderma e endoderma. Depois a gente começou a ter animais triblásticos, com os 3 folhetos germinativos, sem celoma, e os que têm celoma, que são os mais avançados, não é? O exemplo somos nós, os moluscos, equinodermos. A maioria possuem, desculpa, simetria bilateral. Ou seja, o corpo vai ser dividido em 2 partes iguais. Se a gente pudesse passar uma régua no nosso corpo, o lado direito seria igual ao lado esquerdo. Basicamente isso, quando falar em simetria bilateral, tá bom? Eles são aquáticos, né? Principalmente são aquáticos, raramente terrestres ou parasitas. Eles são livres ou fixos, certo? E aí eu vou falar aqui algumas informações importantes sobre os moluscos. Eles possuem, deixa eu apagar essa setinha aqui. Eu sempre vou aprofundar mais essas partes, gente, porque sempre cai, tá bom? Eles possuem sistema circulatório. Deixa eu apagar isso aqui. Estruturas. Eles possuem sistema circulatório. Sistema circulatório aberto. Certo? Ou então, lacunar, pode aparecer esse nome. O coração é envolvido por uma câmara pericárdica. Vocês vão já me perguntar o que é isso, eu já sei. Aqui, ó, vou colocar só uma observação. Observação. Vou até colocar com uma canetinha diferente. Você vê com esse azul mais claro. Observação. Os cefalópodos. Tá baixo o meu áudio, tá bom, gente?
Os cefalópodos possuem sistema circulatório fechado e hemoglobina no sangue. Isso aqui é bem específico, hein? Bem específico essa informação aqui, galera. A cara da UES. O sistema nervoso... Ah, deixa eu destacar isso aqui para vocês, né? Porque tá... Aqui eu falei sobre o sistema circulatório. Sistema nervoso deles... Sistema nervoso ganglionar sistema, vou colocar aqui só uma aspazinha, tá bom? Para não repetir a palavra, para ser mais rápido. Sistema digestório completo. Já eu vejo bate-papo. Aqui tem uma informação também muito importante, que talvez vocês não ouviram falar. Eita. Opa. Observação. Eles possuem uma rádula. O que é isso? Pelo amor de Cristo. Rádula é uma língua... Eu não sei nem mais escrever, né? Muito bem. Língua. Vim escrevendo língua. Língua dentada. Língua dentada. É isso mesmo. Língua dentada. Para raspar os alimentos. Alguém que já tinha ouvido falar nisso? Em rádula dos moluscos? Sim ou não? Bárbara já tinha ouvido falar. Só a Bárbara. A Bárbara, ela, a bicha é... Ó, o Micael. Aí nós temos também, ó, o sistema... Eu vou passar aqui para outro slide, porque da última vez ficou aqui, mas eu vi que era um erro de gravação, tá bom? Vou passar aqui para o próximo. Vou colocar aqui, ó. Estruturas. Opa. Estruturas. Gente, esse resumo aqui já basta para o estudo de moluscos. Eu acredito que até para a segunda fase, tá bom? Ó, sistema excretor. O sistema excretor dele... Não, eu não vou comer não, eu gosto de comer quente. Amigo! Muito bem, gosta de comer quente, né, Albert? Beleza? Muito bem, muito bem. Tá ouvindo ainda? Não, tô não. Tô não, viu? Tô estudando não. Sistema excretor. Ele é realizado, a excreção é realizada através de rins, tá bom? Ó, os rins, eles podem ser chamados, vou até colocar aqui, ó.
de órgãos de Bonjans. Bonjanos, meu Deus, nossa. Órgãos. Se eu visse uma palavra dessa, gente, antigamente eu ia pensar assim, claro que não é esse item. Sim, é esse item. Vocês não vão errar ele. Beleza? E aí eles possuem a reprodução sexuada, tá bom? Eu posso relembrar aqui o conceito para vocês de seres dioicos e monóicos. Dioicos e monóicos. O que significa, o que significa seres dioicos, ó? Opa. Seres dioicos são aqueles, ó, que possuem sexos separados, certo? Ó, sexos separados. Ou seja, ou é macho ou é fêmea, certo? Macho ou fêmea. Gente, conforme a biologia, tá bom? E os seres monóicos são aqueles que possuem os dois sexos. Possuem os dois sexos. Beleza? Aí, gente, são o masculino e o feminino, né? Então, eles vão produzir os dois tipos de gameta, ou seja, os seres monóicos são os famosos Gente, eu sempre erro esse nome, hermafroditas. Hermafroditas. Aqui, ó, tem um resumo maravilhoso da classificação dos moluscos, certo? Ó, nós temos as classes mais famosas, as que mais caem na UES. Eu até fiz uma fichinha para mandar para vocês depois. Eu vou grifar aqui para vocês, ó. É o filo a classe gastrópoda, que são as lesmas e os caracóis, tá bom? É a única classe com representantes terrestres, tá bom? Ó, na classe gastrópoda são os únicos representantes terrestres. E aí nós temos o caramujo, né? O caramujo que vocês podem até relembrar que ele é o hospedeiro intermediário da esquistossomose. Nós temos a classe bivalves, ou então bivália, que são esses daqui, ó. Eles possuem conchas. E a classe cefalópodes, tá bom? Que são os lulas e os polvos. As lulas e os polvos, na verdade. E aqui já tem todo o resuminho que eu falei para vocês. Ó, aqui também tem um resumo sobre o tipo de respiração de cada um deles, de cada classe. Beleza? Aqui tem um resumo, mais uma vez, do geral deles, ó. E vamos responder a questão. Finalmente, né, Jennifer? Pelo amor de Deus. Vocês vão me agradecer por esse resumo. Vocês vão ver. Vocês vão ver que vocês vão gostar desse resuminho aqui. Vamos lá, galera. O corpo dos representantes do filo molusco apresenta simetria bilateral, cabeça, pé e massa visceral, simetria radial, bilateral ou radial. De novo. Segundo o que eu acabei de explicar aqui para vocês, qual é o tipo de simetria dos moluscos? Coloquei aí no bate-papo. Vamos lá. Isso, muito bem, criancinhas. Vocês se incomodam se eu chamar vocês de criancinhas? É porque eu gosto. Não, né? Ou galera.
Criancinhas ou galera? O que é que vocês gostam mais? Muito bem! Simetria, galera. Tá bom, Bruna. Tá bom, desculpa. Tá bom, galerinha. Galerinha é carinhoso, é porque eu gosto. Pode ser, né? Ó, simetria bilateral. Então, a gente já pode excluir o item B e o item D, tá bom? Agora, preste atenção. O corpo dos representantes do filo molusca, eles apresentam cabeça, pé e massa visceral ou cabeça, pé e membros articulados? E aí? Qual é a resposta correta? Massa visceral. Muito bem, galera. Vocês são demais, vocês são muito inteligentes. Nossa. Isso, Bárbara. Membros articulados são os artrópodes. Muito bem. Vale, cadê a tabela que eu tinha colocado aqui? Olha onde é que tá. Ai, não, essa daqui eu tinha confundido. Eu pensava que eu tinha colocado uma tabela nessa questão. Beleza. Questão 56 fala sobre os anexos embrionários, beleza? Eu deveria ter colocado uma foto aqui, deixa eu ver se eu coloquei bem aqui. Gente, anexos embrionários é muito decoreba. O que vocês precisam saber? Tem os anexos embrionários dos animais, das aves, né, normalmente, que a gente sempre estuda, que é aquela casca com a clara. E tem os anexos embrionários, que a gente compartilha alguns, né, entre os animais, que são os anexos embrionários do ser humano, beleza? Que também tem envolvido a placenta e coisas do tipo. Então, vamos lá, ó. Relacione corretamente os anexos embrionários às respectivas características apresentadas a seguir, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Vamos lá, gente. Preste atenção aqui, ó. Resuminho rápido. Eu vou grifar aqui junto com vocês para o estudo ser ativo. Então, se vocês puderem grifar aí, se vocês tiverem imprimido a prova, beleza. Os anexos embrionários, já sabem, ó, alantoide, âmnio, córeo e vesícula vitelina, são estruturas que se formam a partir dos folhetos embrionários, ó, ectoderma, endoderma e mesoderma. Eles surgem do... Olha isso aqui, essa informação, ó. Eles surgem durante a gestação, mas não fazem parte do embrião. Por esse motivo, também são chamados de estruturas extraembrionárias e desaparecem com o nascimento. Gente, cuidado com esses termos. A UES, ela coloca terminhos assim. Ah, os anexos embrionários, eles permanecem durante a gestação, permanecem após a gestação. Você fica na dúvida. Claro que isso não acontece, mas vai que você marca sem querer. Às vezes pode acontecer isso, tá? E é super normal, é pelo fato da pressa da gente resolver a questão. Os anexos, eles vão ter a função de auxiliar o desenvolvimento do embrião, certo? Ó, então, eles vão fazer o quê? Vão ceder nutrientes, vão proteger, vão fazer a troca, né, entre o meio externo e o embrião, através do corpo da mãe. Eu coloquei uma tabelinha super legal aqui para vocês, ó. Mais uma vez, zoologia. Mais uma vez, zoologia junto com embriologia, tá bom? Duas questões seguidas. Aqui eu tenho uma tabela de evolução dos anexos embrionários, ó, saco vitelínico, âmnio, córeo, alantoide, placenta, tá bom? Cada evolução, ó, o saco vitelínico, qual a origem dele? Endoderme e ectoderme. O âmnio, qual a origem dele? Ecto e mesoderme. Que nomes são esses, Jennifer? São os folhetos embrionários, tá bom? Ó, e aí, a ocorrência de cada um deles, ó, a ocorrência do saco vitelínico, onde que tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
O âmnion, répteis, aves e mamíferos. O córeo, répteis, aves e mamíferos. Vocês estão percebendo que o saco vitelínico, ó, é mais fácil de vocês aprenderem, ó. Aqui vai se repetir, ó, presta atenção. Peixes e anfíbios vão ter, e todos os outros se repetem, ó. Vocês estão vendo? Então, saco vitelínico, ecto e endoderme, origem, ocorrência. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nutrição do saco vitelínico para mamíferos eutérios, tá bom? Proteção aqui do âmnion, proteção contra choques mecânicos, desidratação e manutenção da temperatura. Função do córeo, proteção contra choques, absorção de cálcio, olha aqui, ó, e respiração. Função do alantoide, armazenar excreções, respiração e absorção de cálcio. A função da placenta apenas para mamíferos eutérios e metatérios. Nutrição, proteção, respiração, excreção, defesa imunitária e hormonal. Olha essa tabelinha aqui, que até o Albert falou que é massa. Gente, a ocorrência, ó, saco vitelínico vai ter em todos esses tipos aqui, em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O âmnion apenas em peixes, aves e mamíferos. A placenta só vai ter em mamíferos, certo? Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Vocês gostaram dessas tabelinhas? Beleza, gente? Vai ficar disponível no grupo, né? Sim, tudo para vocês. Tudo isso aqui é para vocês, tá bom? Ó, aqui eu coloquei aqui para vocês, gente, o resumo dos anexos embrionários dos mamíferos, beleza? Vocês precisam saber a posiçãozinha de cada um, porque às vezes em uma prova da UES pode ter apenas um. Faz muito tempo que isso não acontece, tá bom? Faz muito tempo mesmo. Mas, às vezes, ela coloca só uma imagem para vocês colocarem como é o nome da função ou do órgão onde está o número 1, 2, 3, beleza? Ó, alantoide, âmnion, córeo, vesícula vitelina. Olha aqui, gente, a posiçãozinha de cada um desses. E aí eu vou ler aqui com vocês. Ai, vamos voltar lá pro... Por que que tem essa interrogação bem aqui? Eu não estou entendendo. Nesse cordão umbilical? Claro que é cordão umbilical. Eu coloquei assim, do nada, uma coisa dessa. Deixa eu voltar aqui. Opa, alguém entrou e ligou o áudio. Bom, vamos ler aqui as funções, né, de cada um. Ó, membrana que envolve completamente o embrião, delimitando a cavidade amniótica. É o âmnion. Ó, o âmnion, ele reveste, protege e hidrata o embrião, tá bom? Ele é uma vesícula protetora cheia de líquido que protege o embrião contra choques e contra o dessecamento. Âmnion. Gente, aqui já entrega a questão todinha. Olha isso aqui. Já entregou a questão. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Só por vocês saberem o primeiro, mas sabe por que isso aqui? Poderia se confundir, tá bom? Ó, âmnion com alantoide. Isso é brincadeira, mas às vezes as pessoas se confundem. Ó, por quê? Presta atenção, as pessoas às vezes confundem essa parte de vesícula protetora com revestimento, proteção, com essa parte de membrana, ó. Olha aqui, ó, membrana relacionada, membrana que envolve completamente o embrião. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí como é que tá, como que funciona as coisas? Caraca, eu fico me tremendo quando as pessoas me mandam mensagens seguidas. O Albert sabe disso. No WhatsApp, a pessoa manda assim, ó, pá, 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 pá. Jesus Cristo. 2, ó, âmnion
Tá aqui. Também conhecida como serosa, essa membrana envolve todos os anexos embrionários. É o córeo, tá, gente? O córeo é uma proteção, ele faz trocas gasosas, reveste, certo? Tanto nos répteis quanto nas aves. E ele é responsável, vou colocar aqui, ó, córeo. Responsável pela formação da placenta nos mamíferos. Alguém sabia dessa informação? Aí aqui vai ser o 4, né, que é o alantoide, membrana relacionada com as trocas gasosas, e o último, o saco vitelínico, né, ó. Ou você poderia marcar logo ó, olha aqui nessa questão, ou você poderia marcar esse último item, né, saco vitelínico, primeira membrana a ser formada, é o que envolve o vitelo, beleza? Ou vocês poderiam já ter marcado a primeira que já matava a questão, que é a letra C. Alguma dúvida nisso aqui? Eu posso prosseguir? Posso prosseguir? Tudo bem, galera? Ótimo. Beleza. Passando aqui. Sempre confundo a... Ai, Jesus. A UES sempre gosta de questão de virose, bacteriose, essas coisas, né? Sempre pegando o nosso ponto fraco. Quando não é o COVID, fala de sarampo, essas coisas. Vamos lá, deixa eu só beber aqui um pouquinho de água. Peraí, deixa eu desligar aqui a câmera para não aparecer na gravação, né? Mas eu tô aqui, galera, vou só beber água. Vamos lá, questão 57. O conhecimento científico é um importante aliado no combate às inúmeras fake news disseminadas atualmente. Pelo amor de Deus, eu não consigo conversar com uma pessoa que não entende a importância de uma vacinação. Galera, pelo amor de Cristo, se a gente está vivo hoje, é por causa da vacina, gente. Isso é fato. É fato. Ah, muito. Pois é, Lorena, tá vendo? A UES, ela sempre deixa. Se vocês perceberem, nos padrões de prova da UES, ela sempre dá uma questão para o aluno não errar. Ela sempre faz isso, só que você só percebe. Você só percebe isso fazendo a prova com muita recorrência, certo? Então, galera, voltando aqui ao assunto da questão. Esse fato de das pessoas desacreditarem na importância de uma vacinação é uma coisa muito séria, muito, muito, muito séria mesmo. Hoje nós estamos vivendo uma das maiores crises, na verdade, eu acho que ninguém aqui nunca viveu uma crise dentro do país, a não ser os nossos avós na ditadura militar, certo? E, gente, misericórdia, se tudo está muito pior, é porque a gente não tem vacina suficiente, as pessoas são muito egoístas, não se cuidam, pessoas inocentes pegam vírus e aí começa o caos todinho, não é? Então, e também para a gente explicar a importância disso, você sempre tem que ter muita paciência, tem que saber lidar com as pessoas que não entendem direito esses termos científicos, mas sempre dá para a gente fazer o bem e evitar a disseminação dessas fake news que só atrasam o trabalho da ciência, não é? Então, não sei se vocês sabem, mas nessa época, entre 2018 e 2019, estava surgindo muitas fake news a respeito da vacina do sarampo, tá bom?
Vocês precisam saber, gente, que o sarampo, antes de começar a ler aqui a questão, ó. Deixa eu ver aqui. A Esté tá tendo problema. Esté, tá dando certo? Você tá tendo problema para entrar? Você conseguiu entrar, Esté? Ó, escrever aqui, ó, sarampo, algumas informações. Vocês precisam saber que o sarampo é uma virose. Certo? Opa. O sarampo é uma virose. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O sarampo ele é uma virose. Ele é transmitido por gotículas. Gotículas de saliva. Beleza? Aí alguns sintomas. Febre, tosse, corrimento nasal. Manchas vermelhas, como do meninozinho aí. Manchas vermelhas. Nós temos uma vacina para virose, olha, não deixa de ser uma virose, né? Nós temos uma vacina para o sarampo, que é a tríplice viral. Ok? Vamos ver aqui, ó. Vamos ler a questão. Ela tem vários itens, beleza? Também seria uma questão, gente, que provavelmente só iria confundir a respeito da existência ou não da vacina, porque muitas vezes a gente se confunde, porque existem muitas viroses, né, para a gente estudar. Então, ó, o sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida ou causar o óbito. A vacina é a maneira de evitar que isso aconteça. Verdade. A gente já excluiu o item C e o D. O sarampo é tão contagioso, eu tinha medo de marcar, eu tive medo de marcar essa alternativa, tá? Eu acho que eu errei na época essa questão, porque eu tenho medo de dados nas questões. Vocês também têm esse medo, gente? De marcar um item que tem assim uma porcentagem numa prova numa prova de biologia. Ainda mais na UES. Pois é, provavelmente as pessoas erraram essa questão por causa disso, ó. Mas esse item, ele é verdadeiro, tá bom? Ó, porque o sarampo, ele é altamente contagioso, certo? 90% dos indivíduos que pegam o sarampo, certo? Que não são vacinados contra o vírus, eles pegam. E a vacina, ela é 100% eficaz, tá bom? Ó, a vacina, ela é 100% eficaz. Então, esse aqui tá certo, ó. A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar? Sim. Aqui a gente já respondeu a questão. Por quê? Porque vocês sabem agora dessa porcentagem, né? Então, os itens corretos são esses, mas vamos ler os outros. É importante que a mulher se vacine antes ou depois ou durante a gestação, já que a vacina não é contraindicada para mulheres grávidas. Gente, a tríplice viral, vou escrever aqui, ó, para vocês. Ela é uma vacina contra sarampo, cachumba. Cachumba também é uma virose, tá bom? E rubéola. Rubéola
certo? Ela é indicada para bebês a partir dos 12 meses, certo? E para pessoas com até 49 anos. Certo? Essas de até 49 anos são aquelas que nunca tomaram na vida, tá bom? E mulheres grávidas não podem tomar, certo? Mulheres grávidas não podem tomar. Então aqui tá falso, ó. Essa aqui é ridícula, pelo amor de Deus. Aqui eu fiquei em dúvida entre esse item e esse aqui, galera, ó. Aí eu errei. Eu sabia que a de cima ela estava correta, mas eu fiquei com medo de marcar essa da porcentagem. Mas aqui faria sentido. Se a primeira estava correta, eu já poderia já ter marcado. Ó, a vacina tríplice, uma das vacinas utilizadas no combate ao sarampo, causa autismo em crianças. Gente, isso estava sendo veiculado na internet. Olha o quanto é sério uma coisa dessa. A UES, ela fala sobre temas bem específicos, discussões da atualidade. E na época isso estava sendo muito discutido, certo? Vocês entenderam aqui? Eu posso passar? Ótimo, vamos lá. Essa aqui é de boas, é de espécie, tá? Taxonomia, tranquilinha, mas tem uma pegadinha, tá bom? Eu não sei se todo mundo sabe desse detalhe aqui dela. Aqui é um conteúdo, né, de taxonomia, beleza? E aqui ele cobra uma classificação de espécie bem específica, tá? Esse conteúdo aqui é taxonomia. Apagar aqui. E para a taxonomia, o conceito biológico de espécie, ele é o seguinte, ó. Vou até escrever aqui com outra... Não, vou escrever com essa canetinha e vou destacar aqui. Conceito biológico de espécie. A espécie, gente, ela é a unidade básica de classificação, sendo um conjunto de indivíduos semelhantes com o mesmo cariótipo O que é isso, cariótipo? Conjunto de cromossomos, tá bom? Conjunto de cromossomos. E capazes de trocar, quer dizer, genes entre si.
Isto é, de cruzarem e produzirem descendentes férteis. Aí aqui vem um pulo do gato, ó. Preste atenção. Estando isolados reprodutivamente. De outros grupos. Agora a gente pode resolver a questão, ó. Ele pergunta, assinale a opção que apresenta corretamente o conceito biológico de espécie, ó. Vamos lá. Letra A. O menor grupo diagnóstico de indivíduos onde exista um padrão de ancestralidade e descendência. Não, gente. Eles vão ser semelhantes, tá bom? Eles vão ser semelhantes, mas eles não vão ter um padrão de ancestralidade. Letra B, essa aqui poderia ser, viu? Ó, poderia ser uma pegadinha, ou poderia ser e foi uma pegadinha. Um grupo de organismos que são fenotipicamente similares e que parecem diferentes de outros grupos de organismos. Onde está o erro desse item? Vocês podem me falar, por favor? Onde que está o erro desse item? Vou esperar vocês procurarem o erro do item B. O item B. Onde que está o erro? Cuidado, essa é uma pegadinha, a gente costuma errar. Observem direitinho. Em seres diferentes? Não, tá aqui, ó. Preste atenção. Fenotipicamente similares. É como se a gente falasse assim, ó. Isso. É como se eu falasse que a minha cor de pele é idêntica à cor de pele do Gabriel, certo? Sendo que a gente sabe que fenótipo são características influenciadas pelo meio, certo? Beleza? Eles são semelhantes em relação ao cariótipo, a carga genética, tá? Isso. Tá bom, ó? O erro é esse que eu destaquei, tá bom? Letra C. Vamos ver aqui qual é o erro da letra C. Pois é. Pois é, Mikael. Ó, uma linhagem ou conjunto de linhagens que ocupam uma zona adaptativa minimamente diferente de outras linhagens e que evolui separadamente. Nossa, espécie é um ser alienígena aqui, de acordo com esse item. Ó, preste atenção. Uma linhagem ou um conjunto de linhagens que ocupam uma zona adaptativa minimamente diferente de outras linhagens e que evolui separado. Gente, alguém entendeu alguma coisa desse item? Vocês entenderam esse item? Esse item C? Galera, não. Ocupam uma zona minimamente diferente de outras linhagens e que evolui separadamente. É como se a espécie ela não tivesse aqui nessa pirâmide. Ele está falando exatamente isso. Que ela evolui separadamente. É como se ela tivesse uma pirâmide só dela, espécie. Basicamente é o que esse item está falando aqui. E aí vem a letra D. Gente, o conceito biológico de espécie são dois indivíduos que produzem descendentes férteis e eles são isolados
reprodutivamente de outros grupos. Lembrem-se disso. E cuidado, Micael, preste atenção, ó. Esse termo isolado é um termo biológico, certo? É porque ele envolve um conteúdo chamado especiação, tá? Um conteúdo da taxonomia chamado especiação. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Nós, tá? Seres humanos, Homo sapiens, nós somos isolados reprodutivamente dos cachorrinhos, que eu não estou lembrando aqui o nome, tá? Da espécie. Como assim isolado reprodutivamente? Nós não conseguimos gerar um descendente fértil entre o cruzamento entre um homem e um cachorro. Você está me entendendo? Então, por isso que eles utilizam esse termo isolado. Certo? Beleza? Questão, anotar informações de nomenclatura. Desculpa. Desculpa por esse slide aqui, eu vou apagar aquilo dali, tá bom? E aí eu vou colocar aqui uma anotaçãozinha para vocês não esquecerem de espécie, tá? Deixa eu interromper aqui para apagar esse termo. Espera aí. Já eu volto aqui com o slide. Porque eu preciso falar isso aqui da nomenclatura para vocês, gente. É muito importante isso. Apagar isso aqui. Quando a gente fala... Eita, que travou foi tudo. Meu computador tá uma misericórdia. Vocês estão me escutando direitinho, né? Espera aí, enquanto volta. Enquanto tá voltando aqui, no destravar. Seguinte, ó. Nesse caso de especiação, deixa eu falar aqui para vocês enquanto destrava. Nós temos o conceito de raça também, tá? A raça, ela surge em razão de um isolamento geográfico. Olha só, se já existe um isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo não é em relação aos órgãos sexuais das duas espécies, em relação ao tipo de espécie, certo? Além desse tipo de isolamento reprodutivo que uma espécie sofre, quando ela sofre o reprodutivo junto com o geográfico, é uma barreira, certo? Exemplo, separação dos continentes que ocorreu. Isso, muito bem. Ocorreu uma separação. Quando ocorre essa separação, isolamento geográfico entre espécies, surge uma raça, tá bom? Opa, voltou aqui, graças a Deus. Apagar aqui. Deixa eu colocar assim. Deixa eu colocar de novo. Espera aí. Vamos lá. A gente pode ter um nome, ó. Vou colocar aqui um nome, tá bom? Ó, Colômbia. Isso é um exemplo, tá bom? Exemplo. Isso aqui é a nomenclatura. Nomenclatura. Colômbia, Lívia. Lívia doméstica. Certo? É Columba, gente. É Columba, não é Colômbia, não. Isso é um exemplo, tá bom? Vou aqui destacar isso, isso e isso aqui. Columba é o gênero, tá bom? Lívia é o epíteto específico.
E doméstica é a subespécie. Só para vocês relembrarem esses conceitozinhos, tá bom? Opa, na hora que eu abrir o bate-papo, vou colocar outro exemplo. Um mais facilzinho, ó. Exemplo 2. Feliz pardalis. Isso aqui é é o nome da jaguatirica. A OS também ama o nome desses bichos, tá? Eu acho que mais na segunda fase. Felis é o gênero. Pardalis é o epíteto específico. Tá bom? E a espécie, ó, vai ser Felis pardalis. Ok, gente? Tudo bem? Só para vocês relembrarem esse conceitinho de epíteto específico, tá? Tudo bem? Ótimo. Gente, ai meu Deus do céu, que eu amo essa parte de circulação, apesar de que é um pouquinho complicado, sabe? Mas eu acho lindo demais. É muito lindo. Eu só me vejo em Grey's Anatomy, sabe? Eu sou a Christine Yang estudando a parte de circulação. Quem é que assiste, gente? Grey's Anatomy? Ou só eu mesmo que assisto? Estamos quase acabando. Eu assistia. Por que que você parou de assistir? Eu assistia também. Como assim, gente? Meu Deus. Sem tempo, muita temporada. Gente, é porque assim, damos uma pausa aqui só para a gente recarregar nossa mente antes de estudar essa parte aqui. Só faltam mais 3 questõezinhas de boas. Gente, desisti. Galera, eu assisti Grey's Anatomy, as primeiras temporadas quando eu ainda não namorava, em 2016. Era no feriado de carnaval. Gente, eu não entendo como que eu assisti 3 temporadas de Grey's Anatomy em 5 dias. Não me perguntem como. Eu não fazia nada da minha vida, só pode. Só pode, eu não fazia nada. Eu não lavava panela, eu não fazia comida, eu não arrumava nada. Enfim, eu acho que eu só consigo estar em dias por causa desse tempo. Porque ano passado eu não assisti Grey's Anatomy. Aí eu voltei a assistir esse ano. E aí eu consegui. Pois é, Ana. Meu Deus, que coisa horrível. É muito, muito tenso. É igual aquela. Qual é a outra série que é super demorada também? Eu esqueci o nome. Mas eu amo. Amo de coração. Grey's Anatomy e How I Met Your Mother são as 2 séries assim do meu coração mesmo, que eu amo. Vamos lá, né, para a circulação, galera. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Ah, The Good Doctor. Minha mãe ama The Good Doctor, gente. Eu queria ter tempo para assistir The Good Doctor novamente. Eu amo. Gente, comecei a assistir How I Met Your Mother, foi como meu namorado me pediu pra namorar. Ele disse assim, ó, te empresta aqui minha senha da Netflix pra tu assistir isso. Aí eu, uma pessoa me emprestando a senha da Netflix? Isso tá estranho. Eu, tá bom, eu vou assistir. Ok, né? Gente, eu amo aquela série. Meu Deus do céu. Não gosto do final dela, né? Mas eu amo.
Gambito de Rainha, é perfeito. Eu acho que eu vou tentar assistir essa série. Muita gente fala muito bem dela. Vamos lá, ó. Vocês estão preparados para o coração? Tem séries que a gente precisa sentar e prestar muita atenção para que você não se perca, né, nos episódios. Tipo, tem uma série que eu gosto muito, que ela não é em sequência, todo episódio é um diferente, é Brooklyn Nine-Nine. Vocês já ouviram falar? Ela é muito legal, eu amo. Acho engraçada demais. Também deixei de assistir na pandemia, gente. No ano passado, em 2020, eu deixei de assistir muita série porque eu não tinha paciência, galera. Eu não sei o que era aquilo, meu Deus. Vamos lá, ó. Coração, circulação. Gente, que coisa linda. Esse assunto aqui se chama fisiologia, ó. Fisiologia humana. Jennifer, pelo amor de Deus, a aula do Landim na plataforma do Ferreto tem 5 horas de circulação. Gente, o Landim ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Inclusive, eu indico para vocês assinarem o Ferreto, porque ele é um cursinho padrão, cursinho presencial. Isso eu poderia estar mentindo para vocês, né? Mas é um padrão de um cursinho presencial e que podem ajudar bastante vocês. Porém, o Landim, ele estica a baladeira, como a gente fala aqui. Ele estica um pouco a baladeira. Então, para o S, como a gente não tem muito tempo para ver muito bem detalhado, o que que vocês vão fazer? Quando aparecer questões de fisiologia humana, vocês vão pegando os padrões. Façam, hoje vocês vão pegar um resumo dessa parte de fisiologia humana. Façam um resumo disso, tá bom? Dessa questão. Guarda esse resumo contigo. Na hora que você for resolver outra questão de fisiologia humana que envolve circulação, antes de resolver isso, você dá uma olhada no resumo, revisa, certo? Porque vai se repetir a pergunta. Beleza? Tudo bem? Isso, os hormônios. Pois é, o sistema endócrino, né? O S ama sistema endócrino também. Vamos lá. Em relação ao coração humano, escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo. Vou colocar aqui, ó, átrios. Átrios. O que significa átrios? Antes da gente ler. Os átrios, eles são cavidades superiores. Por isso eu coloquei essa imagem aqui, ó, que recebem, ó, sangue vindo das veias. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essas setinhas, ó? Então, o átrio direito, vocês sabem que o nosso coração, uma informação, né? O lado direito dele é o lado esquerdo. Nosso lado direito é o lado esquerdo do coração. Consequentemente, o nosso lado esquerdo é o lado direito. Vocês sabem disso, né? Informação básica. Então, ó, o átrio ele está recebendo o sangue que está vindo dessa veia. Tá vendo aqui a setinha, ó? O átrio direito está recebendo esse sangue, está recebendo esse líquido, na verdade. E aqui o átrio esquerdo também está recebendo, ó, das veias, ó. Mais uma vez. Sigam as setinhas. No caso, ó, preste atenção, ó. O átrio direito recebe sangue venoso que é o quê? Ele tem carbono, certo? Ó, a gente pode chamar também de carbonado a partir
das veias cavas. Certo? E o átrio esquerdo recebe sangue arterial. Ó, ele recebe sangue das artérias, tá bom, gente? Sangue arterial rico em oxigênio, tá bom? A gente pode chamar oxigenado também. A partir das veias pulmonares. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte do átrio? Essa questão ela é maravilhosa, ela já vai explicar muitas coisas. Muitas, muitas, muitas coisas mesmo. Vocês entenderam? Então, ó, esse item aqui, ele já está falso. Tá bom? Ó, porque os átrios, eles vão bombear sangue para dentro do coração, tá bom, gente? Agora vamos para os ventrículos. Vou colocar aqui, ó, ventrículos. Na verdade, dá para eu colocar aqui. Estou com medo de escrever lá no canto e não aparecer na gravação. Ventrículos, vou colocar aqui, ó. Os ventrículos são cavidades inferiores nas quais as artérias são conectadas. Verdades, verdades, olha, verdade, gente, ó. Olha aqui, ó. O ventrículo tá bem aqui, nessa partezinha aqui, ó. Ele está conectado à artéria pulmonar esquerda e o ventrículo esquerdo, ele também está conectado, tá bom, ó? A artéria aorta. Tá aqui, ó, a aorta. O ventrículo esquerdo, ele está conectado à artéria aorta e o ventrículo direito está conectado à artéria pulmonar. Certo? Beleza? Olha como essa questão é difícil, gente. Ó, vocês, olha o tamanho da explicação e aí vocês já iriam encontrar o item verdadeiro, tá? Vamos explicar aqui o resto. Ó. Epicárdio é a camada mais interna do coração, composta de músculo estriado cardíaco. Deixa eu colocar vocês aqui em cima. Epicárdio. Vou colocar aqui, ó. O epicárdio, galera, é uma camada externa, tá bom? É uma camada externa a qual é delgada, certo? Ela possui um tecido seroso que compõe o pericárdio. Sai, muriçoca. Beleza? E o revestimento mais interno, ó, revestimento, vou colocar aqui. Revestimento interno é o endocárdio. E o endocárdio, ele é formado por tecido conjuntivo e endotélio. Galera, esse resumo aqui, vou até grifar para não ficar tão
Ó, átrios, revestimento interno, epicárdio, para vocês não se perderem. Esse resumo aqui tá topíssimo, sério mesmo, ele vai ajudar muito, mas até eu também que estudo para a UES, né? Falso, esse aqui então tá falso, porque o epicárdio ele é a camada externa, tá bom? Ó, epicárdio, vocês vão lembrar de externo, tá bom? E o lembrem-se de interno. Ventrículos, né? Ó, os ventrículos, eles vão ser literalmente as cavidades inferiores. Ó, eles estão bem aqui, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Tô fazendo pontinhos aqui neles, ó. Os ventrículos, eles são cavidades superiores que estão conectados às artérias. O esquerdo está conectado à artéria aorta e o ventrículo direito ele está conectado à artéria pulmonar, tá bom? O pericárdio, ó. O pericárdio, ele é a membrana que reveste e protege o coração, certo? Ó, formado por uma camada, Galerinha, se vocês quiserem tirar uma fotinha, esse resumo tá muito lindo. Tirem um print para mim, ó. Tô fazendo um coraçãozinho. X. Tiraram um print? Meu celular, só Deus sabe onde é que ele tá. Tiraram um printzinho assim? Aula de coração com coração. Depois eu vou tirar um print depois na gravação. Formado por uma camada fibrosa. Vocês estão vivos, gente? Tá tudo bem? Mais externa. Só tem mais uma questão que é chata. As outras são bem facinhas, eu prometo para vocês, tá bom? E outra camada serosa. E outra serosa. Certo? Mais interna. Que a gente chama de epicárdio. Composta pelo epicárdio. Olha só essas informações. Nossa, Jesus Cristo. Vou até tirar aqui uma foto aqui. Meu Deus, gente. Muita informação importante. Olha que lindo. Saiu aí a fotinha. Beleza, vocês entenderam essa parte, gente? Posso avançar? Entendi, né, Jennifer? Não, vocês vão entender. Depois, quando vocês estudarem o resumo escrito, tá bom? Vocês vão entender bem direitinho. Gente, isso aqui basicamente vai ajudar muito vocês no quesito de fisiologia em relação à circulação, tá bom? Toda vez que aparecer uma questão de fisiologia e você não conseguir fazer, você vai escrever todo o resuminho dela, tá bom? Somente da questão, não vai ler o conteúdo todo, porque é muito grande, tá bom? Aí aqui eu coloquei, tá, um resumo para vocês lerem direitinho, tá bom? Sobre circulação, beleza, gente? Vocês vão receber, tá? Senão a gente ia passar a noite todinha só estudando circulação. E aí a gente vai entrar num assunto que, gente, eu amo genética. Galera, eu amo genética. Eu amo genética. Poxa vida, eu amo demais. Alguém gosta aqui de genética? A gente já tá acabando, eu prometo. Credo? Alguém, por favor, me defenda? Não, você é normal, Deus me livre, Jennifer privilegiada. Ô, galera, eu só a parte teórica.
Eu acho muito interessante. Eu me lasco também, tá bom, galera? Inclusive, eu errei uma questão de genética que eu nunca vi na minha vida no simulado. O Bernoulli, às vezes, ele arrocha o nó, eles colocam. Eu fiquei assim. Eu nunca vi isso na minha vida. O termo era, não sei se é efemeridades multifatoriais. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou até colocar essa questão no meu Instagram, porque a prova do Enem estava muito parecida com esses simulados do Bernoulli. Meu Jesus Cristo, sério mesmo, gente. Porque o simulado do Bernoulli também faz você chorar, então eles têm semelhança. Eu tô brincando, tá bom? Mas é fato, galera, é fato. A gente costuma ficar na nossa zona de conforto e tem medo do erro, sabe? Mas quando você não se importa mais com isso, você já é ralada no asfalto. Você, não quero fazer simulado fácil, quero fazer um simulado que me abra os olhos, eu preciso abrir os olhos para ver o que eu estou errando. E eu pensava nisso nos simulados do SAS, né? Simulados do SAS, Ave Maria, a pessoa fecha humanas, fecha linguagem, você chega no Enem, o que aconteceu aqui? É o que eu penso, né? Agora, gente, simulados do Bernoulli, a quantidade que eu acertava em humanas, a quantidade foi no Enem. Não vou falar de acertos, tá bom? Não vou falar de números aqui. Então, foi em todos os meus anos de cursinho, foi o simulado que mais se aproximou. O segundo simulado que não se aproxima, mas que te ajuda a aumentar a nota, é do Farias Brito, do FB Online, tá? Ele é difícil também, mas te ajuda a abrir os olhos. Beleza? Porque o que eles dois têm em comum? O que o SAS não tem. O simulado do Bernoulli, ele é por volume, ou seja, o simulado 1 é do volume 1 da apostila. O simulado 2 já vai ser do volume 2 e assim por diante. Então, vão ser simulados que vão te ajudar a revisar o conteúdo. Não é um simulado geral de conteúdos do ano inteiro. Vocês estão me entendendo? Entendeu, gente? Vou parar de conversa. Assunto: genética. Ai, amo genética. Gente, a minha relação com a genética era igual a relação com a matemática. Elas não gostavam de mim. Só que aí a gente está conversando, sabe? Nós estamos conversando, estamos desenvolvendo uma relação. Vamos ver se essa relação vai ser recíproca, né? Não adianta. Hemofilia, o assunto é herança ligada ao sexo. A UES ama hemofilia, tá bom? Já caiu 300 vezes. Então vale a pena vocês fazerem um resuminho. Nossa, ficou horrível isso aqui. Gente, eu sei que eu já tô passando do tempo, me perdoem, tá? Mas vale a pena vocês ficarem. Elas me fazem sofrer. Ai, meu Deus do céu, a matemática não gosta de mim. Gosta, é porque a matemática ela é igual ao US. Elas gostam de exclusividade, sabe? É uma coisa muito chata, é abusivo, né? Isso. Herança ligada ao sexo, hemofilia. Gente, a hemofilia, ela vai ser um distúrbio, tá bom? Vou até escrever aqui de vermelho. Que saco, cadê aqui? Ó, distúrbio em que a coagulação do sangue é deficiente devido à falta de fatores plasmáticos de coagulação.
É uma deficiência na proteína, certo? Na enzimazinha que promove a coagulação. Vocês estão vendo aqui até na imagem, tá? Digamos que você rompeu um vaso sanguíneo. Uma pessoa normal, não hemofílica, ela vai conseguir ter a proteína que vai coagular o sangue e vai promover o fechamento desse vaso que foi rompido. Uma pessoa hemofílica, ela não vai ter essa proteína, tá? Ela não vai ter, vai continuar sangrando o vaso, vai precisar de uma intervenção. Ela é determinada, essa hemofilia é determinada por um fator. Por um fator, não, meu Deus, por um gene, gente. Por um gene recessivo. Um gene recessivo, que a gente chama até, a gente até representa ele assim, ó, por um Hzinho, tá bom? Um gene recessivo ligado ao cromossomo X. Isso aqui é uma informação muito importante. Então, ó, esse defeito aqui eu vou até falar, eu não vou me aprofundar, tá? Porque isso aqui já é uma informação já de curso da área da saúde. Foi porque eu peguei essa informação na apostila do Bernoulli, ó. O defeito se chama, ó, defeito, vou até escrever de azul. Defeito no componente é um nome tão difícil que eu tive que anotar. Tromboplastínico do plasma. Um nome melhorzinho, fator da coagulação. Fator 9 da coagulação. Bom, e quais são as representações, né? Porque na genética vocês sabem que tem essas representaçõezinhas aqui. Deixa eu escrever assim logo. Opa, tá muito em cima. Os homens, né? Eu vou colocar aqui a representação dos homens. E aqui eu vou colocar a representação das mulheres. Que precisa de mais. Vamos lá. Nós temos essas representações aqui possíveis para os homens. Como é um fator ligado ao cromossomo X, então apenas o cromossomo X, certo, vai ter essa representação. Ou seja, olha que informação legal. É a mãe ou o pai que passa o cromossomo X? Hein, gente? Mãe, muito bem. Mãe. Então, é mais fácil de meninos receberem e já serem hemofílicos, porque eles só bastam receber um. Uma menina, ela precisa receber 2 para ser hemofílica, tá? Ó, aqui, ela é heterozigota, né, para a hemofilia. A gente chama ela de portadora, tá bom? Portadora, ó, porque ela está portando esse alelo aqui.
Aqui ela é uma chamada de normal portadora. Aqui ela é normal. Ela é homozigota, né? E essa menina aqui, ela é hemofílica. Já esse rapaz, ele é um homem normal. E aqui ele é hemofílico. Dizem que é até uma condição mais grave a menina ser hemofílica. É porque é muito raro, vocês já imaginaram. A mãe, ela sempre dá o cromossomo X e ela sempre dá o cromossomo X tanto para uma menina quanto para um menino, né? Isso, com certeza. Que massa essa informação, Bárbara. Verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso no quesito menstrual. Aí o pai, ele vai doar, claro, né, que é o cromossomo. O pai dela tem que ser hemofílico. Vocês já pararam para pensar nisso? O pai precisa ser hemofílico dessa menina para ela ser hemofílica. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque o pai, ele vai doar para a filha o cromossomo dele, o X, não é? E para o filho, ele vai doar o cromossomo Y. Então, num caso raro de uma menina hemofílica, o pai tem que ser hemofílico. É óbvio. Vocês conseguem raciocinar isso comigo? A mãe pode ser portadora, ó, deixa eu até falar, deixa eu até escrever isso aqui para vocês que não estão entendendo, ó. Olha aqui. Aqui é a mãe da menina e aqui é o pai, beleza? A mãe da menina, ela pode ser uma portadora e o pai é hemofílico, certo? A menina, ela vai receber um cromossomo da mãe, ela pode receber, eu estou falando no caso da menina ser hemofílica, tá? Ela vai receber esse daqui da mãe e esse daqui do pai. Beleza? Tudo bem? Então vamos responder a questão, ó. A pessoa com hemofilia não produz um fator necessário para a coagulação sanguínea. Verdade. Tá bom? Ah, esse aqui é o caso mais raro, tá? Ó, essa informação aqui, ó, caso raro. Esse fator bem aqui, ó, que a gente chama de hemofilia B. Hemofilia B. Certo? A hemofilia, que a gente chama de hemofilia A, que é a normal, a comum, certo? É uma deficiência no fator 8, certo? Segundo item, o principal tipo de hemofilia humana é causado por uma mutação recessiva ligada ao cromossomo X. Verdade. Os homens hemofílicos herdam a mutação das mães, mas nunca transmitem aos filhos. Esse item é verdadeiro ou falso, galera? Falso. Falso? Falso? Verdadeiro ou falso? De acordo com as alternativas. Calma, preste atenção, gente. Olha ali para esse caso que eu falei para vocês, ó. Os homens hemofílicos herdam a mutação das mães. O homem ele recebe da mãe o cromossomo X, não é? Agora, um homem, o que é que ele pode dar para o filho dele? Para os filhos dele? Os cromossomos, tanto o X quanto o Y, depende do sexo, não é? Depende do sexo. Então, ó, nunca a transmitem aos filhos, certo? O homem hemofílico, ele recebe o Y do pai e o cromossomo X da mãe. Porém, ele só transmite apenas o Y aos filhos, certo? Ó, verdadeiro. Todas as pessoas afetadas pela hemofilia são do sexo masculino. Vocês já sabem que isso aqui é falso porque eu dei um exemplo de uma menina hemofílica.
E aí, gostaram da genética com essa questão ou não? Fiz vocês raciocinarem, ó. Estamos terminando, estamos terminando. Gostaram, gente? Posso passar alguma dúvida? Oh, coisa boa! É muito raro, né? É muito raro uma menina ser hemofílica. Genética é complicado. Mas pelo menos você entendeu esse quesito? Gente, genética, a base, se vocês entenderem esses termos, esses terminhos, por exemplo, homozigoto, heterozigoto, é a parte inicial da genética. Se vocês entenderem essa parte inicial, já é um grande passo para vocês entenderem as outras questões, porque esses termos eles se repetem, tá bom? Tudo bem? Vamos passar aqui. E aí, eu até deixei essa questão aqui, eu vou responder ela já já, porque vocês vão ficar cansados. Eu deixei até o link aqui, ó, para vocês lerem isso na íntegra, porque essa questão ela envolve o ciclo de Calvin, envolve muitas coisas bem sérias, tá? Como é que eu posso dizer? De fotossíntese, tá, gente? Essa questão, eu confesso a vocês que eu fiz um material extra para vocês estudarem isso. É um outro slide só sobre essa questão, de tão importante que ela é, certo? E que a UES gosta de cobrar essas plantas. Eu fiz um slide específico para vocês estudarem. Não sei se vocês até viram que eu postei fazendo slide no Instagram, então não se preocupem. Vamos fazer logo aqui que a última. Eu vou voltar. Ó, olha aqui, ó, coloquei explicação aqui para vocês, tá? E aí eu vou fazer essa aqui de boas, que é sobre equinócio e solstício. Que essa aqui, gente, ela aquece o coração. Para finalizar assim, ó, até fechei aqui o caderno. Gente, eu tive uma fase de unicórnios, tá? Me perdoem, meu caderno de biologia, que uma mulher quase rouba da minha mão. Sabe aquele corredorzinho da tentação na Riachuelo, que no corredor da tentação que a gente chama, é o corredor do pagamento. Eles colocam isso aqui só para você gastar dinheiro, bando de cão, né? Meu Deus do céu, logo na minha fase de unicórnios tinha esse caderno lindo. Meu Deus, misericórdia. Já eu não entendi essa questão em biologia, sendo bem sincera com vocês. Gente, isso é geografia para mim. Te juro que é geografia. Eu acho que a pessoa estava fazendo dormindo, assim, ela colocou sem querer, sabe? Ela colocou essa questão sem querer. Só pode. Bom, já é primavera no hemisfério sul. Opa, aqui vocês já precisam saber quando que ocorre a primavera, tá? Eu vou grifar. E você deve ter sentido a sutil presença da floração dos ipês nas ruas e praças de Fortaleza. Eu nem moro em Fortaleza, mas tudo bem. A estação de transição entre o inverno e o verão, ó, já eu vejo bate-papo. Entre o inverno e o verão, opa, deixa eu apagar aqui que ficou errado. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá igual a questão de linguagens na prova de humanas no Enem. Ah, ela vai deixar para o fim porque é uma questão complicada. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, Bárbara, eu pulei, mas eu vou voltar, tá? Eu quero logo fazer essa, que essa é mais facinha, porque essa de plantas, C3, C4 e CAN, ela é hardcore, essa questão, gente. Se vocês lerem o comentário dela na internet, ela é desse tamanho, o comentário aqui. A estação de transição entre o inverno e o verão começou oficialmente segunda-feira, 23 de setembro, e vai até o dia 22 de dezembro. Isso aqui já entrega a questão. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em setembro,
E em março, opa, coloquei na ordem errada aqui. Ó, março e setembro, o que é que ocorre? Ocorre equinócio ou solstício? Vocês podem me responder? Ecologia, nada a ver com ecologia isso aqui, sendo bem sincera. Equinócio, muito bem, equinócio. Então, olha aqui, ó, a estação de transição entre o inverno e verão começou 23 de setembro. No equinócio, os dias são iguais às noites, tá? Ocorre primavera, as estações, tá bom? E outono. Estamos terminando. No solstício, nós vamos ter dias diferentes das noites. Então, vão ocorrer inverno e verão. Aí aqui a gente já pode, ó, se a estação de transição, ó, primavera no hemisfério sul, 23 de setembro e vai até o dezembro. Então aqui a gente já pode excluir tudo que fala de solstício. Só essa informaçãozinha, também foi uma questão quentinha para vocês marcarem. Ó, essa questão é uma questão que vocês poderiam ganhar, né, para não zerar a prova. Lembrando que você não pode zerar nenhuma prova da primeira fase. A chegada da primavera se deve a um fenômeno denominado de equinócio, quando os raios solares incidem sobre a linha do Equador, iluminando com a mesma intensidade ambos os hemisférios. O equinócio é evento que dá início à primavera em setembro, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Qual é o item correto, gente? Vocês podem me responder? Se vocês sabem responder essa. Letra B. Vamos entender o porquê, ó. Isso é fato. No equinócio, os raios solares eles sempre vão incidir sobre o Equador. A diferença entre o equinócio e o solstício é isso, as diferenças de intensidade, tá? No solstício, nós vamos ter um período que o trópico de Câncer vai ser mais iluminado do que o trópico de Capricórnio. Se o trópico de Câncer está sendo mais iluminado, vai estar no verão. Se o trópico de Capricórnio estiver mais iluminado, ele vai estar no verão. E lá em cima, no Câncer, vai estar no inverno e vice-versa. Vamos ver isso, ó. Ó, a gente está vendo esse equinócio aqui, ó. Certo? O Sol, ele está na vertical, gente. Olha isso aqui, ó. Literalmente na vertical em relação ao Equador. E o próximo vai ser o solstício, ó. Então, vai ser um solstício aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Aqui é o hemisfério sul. Aqui é o hemisfério norte. Vai ser verão no hemisfério sul. E no hemisfério norte vai ser inverno. Aí, o próximo, certo? Vai ser o equinócio. Beleza? E o último, né, antes de setembro, vai ser o solstício. Aqui, nesse caso, no equinócio de março, né, do dia 21 e entre os dias 21 e 22, nós vamos ter primavera no trópico de Câncer, no hemisfério norte. E no hemisfério sul, nós vamos ter outono. Opa! Outono. Beleza? Aqui no solstício, hemisfério norte vai ser verão, no dia 21 de junho. E no hemisfério sul vai ser inverno.
Ok? Vocês estão preparados para finalizar os estudos de biologia do dia com aquela questãozinha 61? Tudo bem, gente? Ótimo, vamos lá. Vamos voltar lá naquela questão. Lembrando que eu coloquei todo o resumo dela, certo? Eu vou focar aqui no que cada item pede. Tá bom? Deixa eu abrir aqui minha anotação. E eu vou focar no item correto, tá, gente? Vamos lá. Preste atenção. Considerando a fotossíntese das plantas, isso é um assunto muito específico. A UES gosta de fotossíntese, mas esse aqui é bem específico, tá? Eu acho que só tem essa questão que ela perguntou sobre isso. Fotossíntese desses três tipos de plantas, da planta C3, da planta C4 e a CAM, assinale a afirmação verdadeira. A afirmação verdadeira é essa aqui, ó. Fotorrespiração é uma via metabólica que ocorre quando a enzima rubisco do ciclo de Calvin atua sobre o oxigênio em vez do dióxido de carbono. Galera, vamos entender aqui um pouquinho sobre isso, ó. Aqui o item D. O que é que está errado no item D? As plantas C4 minimizam a fotorrespiração e armazenam água, separando essas etapas no tempo entre noite e dia. Vamos ver aqui. Ó, as plantas C4 são também conhecidas como plantas do sol. E aqui ela está falando que ela armazena água, ó. Por ocorrerem em áreas muitas vezes sem sombra alguma. Elas também ocorrem em áreas áridas com menores quantidades de água disponíveis no solo. Olha como a UES ela é sacana, gente. Porque o item dela fala assim, ó, as plantas C4 minimizam a fotorrespiração e armazenam água, separando essas etapas no tempo entre noite e dia. Gente, armazenar água, por elas viverem em regiões áridas, não quer dizer que ela vai diminuir o processo de respiração, tá bom? Isso é, ó, até tá aqui, ó. Eu até coloquei um gráficozinho para vocês. Opa. Estamos acabando. Espera aí que apareceu aqui um negócio. Remover marcação. Ótimo. Vamos lá. Então, elas não vão minimizar a fotorrespiração, tá bom? Elas vão continuar. Esse é o erro que vocês vão precisar estudar essa questão com muita calma. Eu vou mandar um material específico para vocês. Eu quero até... isso, gente, essa explicação aqui, ela duraria exatamente o tempo de aula, 2 horas a explicação. Então, quando vocês forem estudar, o slide que eu mandar para vocês, não precisa estudar com tanta intensidade, certo? O importante é vocês entenderem tudo isso aqui que eu coloquei aqui, tá? Ó, deixa eu ver aqui um pouco das plantas CAM. As plantas CAM, gente, elas vão ser ainda mais econômicas quanto ao uso de água do que as plantas C4. E aí aqui, ó, na letra C, ela está falando assim, as plantas CAM, né, exemplos das crassuláceas, elas minimizam a fotorrespiração. É um assunto muito específico, ó. Elas ocorrem em áreas desérticas ou intensivamente secas. Elas vão abrir os estômatos, certo? A estrutura que controla a entrada e saída dos gases durante a noite, evitando a grande perda de água. Ao mesmo tempo que o gás carbônico é fixado por meio do ácido málico. Então, ela vai abrir os estômatos às plantas CAM à noite, beleza? E durante o dia, ela vai fechar, ok?
As plantas C4, elas vão possuir grande afinidade com... Vale eu repetir esse aqui? Sim, repetir esse aqui. Vou modificar no slide, tá? As plantas C3, elas vão receber esse nome por causa desse ácido 3-fosfoglicérico formado após a fixação das moléculas de CO2. E as taxas de fotossíntese dessas plantas C3 são elevadas a todo momento. Então, elas fazem muita fotossíntese, tá, gente? Inclusive, guarda essa informação. Tendo em vista que a planta atinge as taxas máximas de fotossíntese. Eu até coloquei aqui o gráfico, ó. Olha que ela atinge a taxa máxima, a planta C3, que é essa aqui. E ela, ó, ela é uma espécie esbanjadora de água. E ainda assim, esse grupo vegetal é altamente produtivo, contribuindo para o equilíbrio da biodiversidade. Mas para vocês entenderem o assunto dessa questão, vocês precisam ler exatamente como é que eu posso dizer? O slide que eu vou mandar. E eu peço que vocês estudem de coração isso aqui, tá bom? Então, ó, as plantas CAN, ela não vai minimizar a fotorrespiração também, tá bom? Fotorrespiração é uma via metabólica que ocorre quando a enzima rubisco do ciclo de Calvin atua sobre o oxigênio em vez do dióxido de carbono. Essa é uma informação que vocês podem... Olha aqui, ó. Essa aqui, essa vocês vão entender. As vias metabólicas C4 e CAN permitem a certas espécies maximizar a fotorrespiração. Não, só a planta C3 consegue, ó. Essa informação tá bem aqui, ó. Opa, que eu risquei meu próprio slide. Essa informação ela tá bem aqui, galera. Somente a planta C3, tá bom? Beleza, gente. Vou mandar todos os slides, inclusive esse slide de aprofundamento dessa questão, ó. Vou até colocar aqui, ó. Veja o slide de aprofundamento